Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no primeiro livro de Samuel e eu vou ler a última parte do versículo, é capítulo 16, versículo 1. Deus fala para Samuel assim: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem um provido de um rei. É interessante notar que quando Deus chama o profeta Samuel e dá uma missão de ir na casa de Jessé para ungir um filho de Jessé como rei, ele não cita o nome de Davi. Isso seria mais fácil, mais prático, evitaria transtornos, perca de tempo, entre aspas, né? Poderia ter falado para Samuel, você vai lá e vai ungir ele em secreto. Mas Deus não quis fazer isso. Deus poderia também ter falado para Samuel, você vai lá, chama Davi, que está cuidando das ovelhas, e vai lá e unja ele. Também não fez nada disso. E por que Deus não fez nada disso e não citou o nome de Davi para o profeta Samuel? Porque Deus queria trabalhar no coração do pai e dos irmãos de Davi. Então vejamos, Jessé. O que dá a entender as atitudes de Jessé em relação ao seu filho Davi? Nós percebemos que, se você ler o texto todo, você vai perceber que ele botava todas as suas fichas nos seus 3 filhos mais velhos: Eliabe, Abinadab e Samá. Então, na mente dele, de Jessé, ele achava que esses 3 filhos iriam sobressair aos demais, que seriam melhores, que iriam mais longe em conquistas, etc. Outra coisa também, nós podemos ver no texto que quando Samuel foi à casa de Jessé, Davi não estava lá. O que dá a entender que Davi não participava de reuniões importantes, ele era excluído pelo pai. O pai não dava tanta importância a ele, não via capacidade nele, não via prestígio nele. Seria perca de tempo na mente do pai que o filho estivesse ali, porque ele era o menor, o menos capaz. Ele era ruivo, semblante formoso, de boa presença. Na mentalidade do pai, essas características não são atitudes para uma pessoa liderar, ser rei. Olha que interessante isso. Outra coisa, ele também, Jessé, o pai de Davi, cometia o pecado de acepção de pessoas. Se ele excluía o seu filho e tratava os demais melhores, isso é acepção. Então Deus precisava trabalhar no coração de Jessé, mas também no coração dos filhos. Por quê? Com essa atitude de Jessé, fez com que muitos dos seus filhos se tornassem egoístas, invejosos, soberbos e arrogantes. Nós podemos ver que Deus rejeitou todos os 7 filhos de Jessé. Olha que interessante, porque Deus, ele não vê como vê o homem, Deus olha para o coração. A Bíblia diz que Deus rejeitou a aparência e a estatura, a altura de Eliabe, e Deus rejeita e continua rejeitando até os dias de hoje a aparência hipócrita dos homens, como também se a pessoa está numa estatura muito elevada, tem status, mas não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão, é belo por fora, mas por dentro é feio. Deus conhece o coração. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Tinha algo no coração de Eliabe, como nos demais, que Deus rejeitava. Então não foi nenhum deles. Deus tinha um propósito na vida deles, naquele momento, e para ser rei. É muito forte isso é muito interessante. Mas
Deus levou Samuel até a casa de Jessé para exaltar Davi diante do seu pai e no meio dos seus irmãos. Quando passaram os seus 7 filhos de Jessé, eu fico imaginando a frustração dele, porque ele queria que fosse alguns deles, principalmente Eliabe, Abinadab e Samar. Ele tinha essa expectativa em relação principalmente a esses 3. Mas ele viu que não era nenhum deles, nenhum dos 7. E quando Samuel manda buscar Davi e diz: se ele não chegar aqui, a gente não vai se assentar à mesa. Eu fico imaginando quando ele envia um mensageiro a chamar Davi, no coração ele dizendo: isso é perca de tempo, Samuel. Eu fico imaginando, no coração ele falando com ele mesmo. Logo Davi, quem é Davi? Se não foram esses, ele acha que vai ser Davi? Ou ele está enganado, ou Deus se enganou. Deus até está enganado, ou o profeta está enganado. Tem gente que age assim. Isso é interessante. Mas Deus exalta Davi diante de seu pai, dizendo: levanta-te, porque este mesmo unge ele. E ungiu no meio dos seus irmãos que se achavam mais superiores, melhores que Davi. Olha que interessante, Deus os exaltou. Agora eles teriam que submeter tanto o pai como os irmãos a Davi. Por que Deus não citou o nome de Davi ao profeta Samuel quando foi na casa de Jessé? Porque existem os processos de Deus. Seria até mais fácil, teria menos trabalho, mas Deus tinha um propósito de quebrantar aqueles corações e de exaltar Davi. Tem tantos outros exemplos, mas eu sei que Deus está falando ao seu coração. Talvez você não está entendendo agora, mas o mais importante é você continuar sendo fiel a Deus, independente das circunstâncias, independente se você está excluído, se você não é lembrado, mas Deus sempre vai lembrar de você. Só continue na obediência e Ele vai te exaltar no meio de quem quer que seja, porque Ele é soberano, Ele é Deus, você é um escolhido dEle. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, o seu comentário e no demais, que Deus te abençoe.